Boa noite a todos. Assim, uma ansiedade muito grande, né? Primeiramente, falar aqui à noite, primeira vez. No sábado, a gente vai acostumando, né? Está de dia, acho que fica mais claro, mais tranquilo. Já faz um tempinho que a gente está indo no sábado. Então, tá bom. Eu assisti o que a Nara falou. E, no que eu vou falar hoje, alguns dados eu vou estar repetindo. São informações assim, importantes que vêm acrescentar. Tá? Então, eu vou falar sobre o passe e formas de aplicação. Então, inicialmente, falar assim, que o médium, pensando que nós estamos aqui no COEM, né, um curso de orientação mediúnica, então, o médium ele é o intermediário entre os espíritos e o homem. Tá? Então, o passe... Vamos pensar assim como uma força magnética. Sem dúvida que o homem ele já contribui com seus fluidos. E isso é aumentado pela ação dos espíritos, né? Nós estamos em constante comunhão. E o homem vai estar dirigindo esses fluidos, né? Aí, os espíritos... eles vão nos auxiliar a aumentar esses fluidos, ele vai dirigir esses fluidos e qualificá-los. Né? Daí, então... Opa! Foi no último. Sem graça. O fluido universal é o elemento primitivo do nosso corpo, né? E do perispírito, os quais simples o perispírito, né, são as transformações dele, né, o corpo e o perispírito. Então, pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Sempre tem a fonte, isso aí está na Gênese. Então, está falando que todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico, né? E esse fluido... eles são transformações. Nossa, gente, isso é ansiedade, a vontade de falar aqui é tanto, eu embanando. Então, o que está falando aqui é que esse fluido é o elemento primitivo do corpo carnal. E eu quero passar que isso é fundamental na hora do passe, que nós vamos receber essas energias. Né? Daí... Está falando que, como a transfusão de sangue ela representa uma renovação das forças físicas, o passe ele é uma transfusão de energias psíquicas. Né? Com a diferença que, se nós formos pensar que no nosso mundo encarnado, mundo material, existem algumas limitações. Em termos de mundo espiritual, é ilimitado. Né? Existe um reservatório ilimitado. Né? Segundo Kardec, o passe ele é transmitido de perispírito a perispírito. E através do perispírito, que passa para o corpo material. Então, vamos pensar num tratamento do corpo material, nós vamos pensar que, como o passe recebeu do perispírito, vai passar para o corpo. Então, depende de muitos fatores para haver assim, uma cura corporal. Né? Nós vamos falar um pouquinho disso também. E vamos pensar que existe o transmissor e o receptor. Né? Enquanto eu estou lá na câmara de passe, ou então após a reunião mediúnica, nós seremos receptores, né, do passe. Né? E é o que eu falei, a cura vai depender de vários fatores. Uma delas... não podemos esquecer é o merecimento, né, de cada um para estar recebendo essa cura. O passe é transmissão de energias fisiopsíquicas e operação da boa vontade. O Emmanuel fala isso no livro Segue-me. Então, quer dizer que depende muito da vontade da pessoa, da intenção da pessoa de transmitir essas energias para poder receber os fluidos, né? Então, eu já estou falando um pouquinho da condição mental de quem vai receber o passe e daquele que vai transmitir. Né? E fala também que o passe
ele não é unicamente uma transfusão de energias anímicas. Então, quer dizer, não é só de fluidos assim, anímico mesmo, de corpo aqui. Ele é equilibrante da mente e é um apoio eficaz para os tratamentos. Então, quer dizer, quando fala isso, ele vai atuar também em nós, enquanto espíritos, né, que vai auxiliar, vai fortalecer, vai nos dar ânimo, né, e nós mesmos, enquanto essência, enquanto consciência, eu vou falar assim, consciência de Deus mesmo, né, consciência divina nossa. E aí está falando novamente, né, que o mecanismo do passe ele baseia-se na transmissão do fluido vital. E eu já falei. Fala também que o passe ele pode ser auxiliado até em momentos para ajudar no tratamento físico, né, que vai restabelecer a pessoa, ou pode ajudar até ela se desligar, né, do corpo físico. Se for o merecimento da pessoa, né, que ninguém está aqui para julgar, né? Tá repetindo aí, falando que a energia transmitida pelo passe, ela atua no perispírito do paciente e deixa sobre o corpo físico. E que o perispírito recebe essa energia através de pontos determinados que André Luiz chama de centros de força. Eu acredito que você já deve ter estudado, né, os centros de força, coronário, frontal. Só relembrando que quando do passe, a gente dá preferência naquele passe que dá aqui na Câmara de Passe, depois da reunião mediúnica, no coronário, que é o local, assim, é o centro de força que está equilibrando a energia de todo o corpo, né? E fica mais fácil, porque ele se põe num ponto só, não precisa de ficar modificando a mão de lugar. Então, vai dar o passe, dá preferência daqui no coronário. Nós vamos falar também que não precisa de dar o toque. Espera aí. Uma coisa que é importante, né, que vou iniciar o passe. Então, qual que é a primeira coisa? Vamos estabelecer a comunicação com um plano mais elevado, através de uma prece. Em mecanismo da mediunidade, André Luiz fala que cabe ao médium passista buscar na prece o fio de ligação com os planos mais elevados da vida, né? Fala através da oração, que às vezes a gente pensa assim, a oração é curta, é pequena, mas é através daí que a gente vai estar solicitando, que a gente vai estar nos elevando para recorrer à providência divina. E que vai utilizar isso na extensão do bem. Porque quando a gente se propõe a ir no local e fazer alguma coisa, a gente vai estar acionando a nossa vontade, vai estar utilizando daquele bem, de vontade de fazer uma coisa boa, né? O passe, ele é, acima de tudo, uma transfusão de amor. Isso Divaldo Franco coloca. Então, assim, se for fazer o passe, procurar, aliado a essa vontade, tirar esse amor. Eu não esqueço até hoje, a primeira vez que eu fui dar passe, eu já tinha feito Coen, eu já tinha... sou espírita assim, desde criança. Então, eu falei assim, dá passe. Então, surge um monte de dúvida. E eu falei assim, por enquanto, ali, saber o que fazer, a técnica eu tinha. Então, eu falei assim, eu me movi, assim, procurei tirar aqui dentro de mim aquela vontade de doar o melhor de mim. E foi o que eu fiz. Eu lembro que foi uma oração simples que eu fiz, então eu acho que, na hora do passe, a gente pudesse se doar desse amor, de dar o melhor de si, você vai conseguir chegar fazer essa transfusão de amor mesmo, né, que é importante. Aí depende, essa transfusão de amor depende dos dois lados, né? Para a pessoa receber o passe, toda aquela energia, então não adianta ali o passista pensar ali que Jesus auxilia esse irmão e ele está lá pensando em outra coisa completamente diferente, né? Será que o Timão ganhou? Quem ganhou a eleição? Então, assim, não nos cabe, enquanto passista,
obrigar que a pessoa tenha partilhe da mesma comunhão de ideias, né? Mas é importante. Então, ele às vezes vai reclamar que não recebeu o tratamento, né? Mas é importante estar ali em prece, nós mesmos, né? Quantas vezes que nós precisamos de passe, né? Então, assim, é importante, porque será que essa pessoa vai receber realmente as energias? Então, é preciso que ambas as partes estejam em sintonia com a espiritualidade, né, superior. Eles ajudam, eles fazem a parte dele, mas também milagre não tem como, né? Vocês concordam comigo, né? E André Luiz, em Missionários da Luz, ele coloca algumas coisas que são técnicas que podem auxiliar, né, na hora do passe. Uma delas é um domínio sobre si mesmo, isso é importante. Ter o domínio sobre si mesmo, é importante ser espontâneo, equilíbrio de sentimentos. Então, assim, aconteceu alguma coisa, eu não estou bem na minha vida sentimental, eu estou sofrendo um problema no meu trabalho. Então, assim, tomar cuidado para me libertar disso na hora que eu vou fazer o passe. Quando eu estava procurando material para vir aqui falar, eu assisti o Antônio Carlos falando sobre a forma de aplicação do passe. Eu lembro de trabalhar, né? Nós temos que trabalhar já, né? Então, não imaginar que, não, peraí, eu vou virar santo primeiro para depois ir trabalhar. Mas cabe a todos nós nos policiarmos, né? E uma coisa que é fundamental, ter uma confiança em Deus, né? Que Ele está ali do nosso lado e que a providência divina está nos amparando, nos auxiliando, né? Outra coisa que é fundamental para o passista, eu vou falar assim, não só para o passista, para o médium, para o doutrinador, para todo mundo que participa, que quer auxiliar, eu falo assim, quer mudar o mundo, né? Eu acho que isso não cabe só a nós, que somos espíritas, é procurar manter bons pensamentos, né? Pelo menos no dia que for participar da reunião, levantar de manhã e procurar já manter esses pensamentos em comunhão com a espiritualidade superior, isso já vai ajudar. E na hora que eu falo assim, situações assim de orgulho que a gente passa no serviço, egoísmo, maledicência, então assim, se policiar, nem que seja nesse dia, vai ser um dia da semana que a gente vai estar fazendo um bem, né, para nós e para quem está do nosso lado, né? Outra coisa, todo mundo pode dar o passe, né? Vocês vão aprender aqui, hoje vai começar a parte técnica, eu vi os meninos aí comentando. Então, assim, vai aprender as técnicas, então todo mundo pode trabalhar, dependendo da vontade, né? Aí tem algumas coisas que é importante evitar. Jesus ele era simples, né? Seguir o exemplo dele. Ele só fazia a imposição das mãos, né? Ele não precisava de tocar em ninguém. Ele só punha a mão. Se a gente for observar, geralmente, ele punha a mão lá, ou na fronte, lá no coronário mesmo. Eu procurei várias figuras, né? E Jesus fazia isso, né? Então, a gente procurar lembrar disso daí. Outra coisa que também devemos evitar, né? Não precisamos ficar movimentando em torno daquele que está recebendo o passe para que os fluidos se movimentem, né? Para que ele possa receber. Então, a gente tem que dirigir os nossos pensamentos, não os movimentos. Então, não precisa de ficar, como foi que me falaram uma vez, dando banho, ali, passando sabonete na pessoa, né? É a vontade, é querer mesmo, é uma coisa que, eu falo assim, que é interna mesmo, é aquela vontade. É complicado falar da vontade, é complicado falar de amor, né? Mas é assim, é aqui dentro, né? Procurar essa transformação. Então, assim, não adianta eu querer ficar inventando moda, né? Jesus, que era Jesus que é o espírito mais evoluído que passou no planeta até hoje,
ele fazia imposição de mãos. A gente mal sabe como que era o pensamento dele, né? Às vezes ele nem precisava disso, mas ele fez para nos dar o exemplo. Outra coisa, postura convencionada. Às vezes a gente acha que vai dar passe, então precisa de estar de olhos fechados, coluna ereta, vou falar que é importante ela esteja no lugar. Palma virada para cima, não precisa nada disso. Isso são só condicionamentos que, com os tempos, foi passando, então foram criando alguns rituais, se a gente pode pensar. E faz assim, porque assim é melhor, ou do outro jeito. Então, assim, não existe isso. É a vontade interna. Por isso que eu falei assim, é muito subjetivo. É aqui dentro, é a vontade de querer receber aquele tratamento, aquela ajuda. Isso é o fundamental. Não é a perna, não é a posição das mãos que vai garantir que a transmissão de energia seja feita de forma eficiente e eficaz, né? E sim a vontade, que é mais interna. O passe ele também deve ser silencioso, discreto, tem que ser com discrição. Não precisa de ficar balbuciando preces. Às vezes, quando a gente... Bom, eu vou falar de quando eu era criança. Algumas pessoas pegavam e ficavam falando, assim, repetindo preces, até desconcentra a gente ali de ficar falando as preces. Ou então, fala alguns chavões. Por exemplo, eu lembro alguma frase, assim, e ficava falando aquilo alto, incomoda, assim, Jesus, e fica repetindo aquilo ali várias vezes. Então, assim, não tem necessidade. Outra coisa a respeito da discrição, a gente não precisa, se uma pessoa às vezes passa mal na rua, não precisa de ir lá dar um passe na pessoa, mesmo assim que você fala assim, não, mas eu estou percebendo que ela está precisando. Nós temos que ser discretos, porque nós também não sabemos qual que é a seita da pessoa, as pessoas que... Isso é a discrição, né? Temos que ser éticos também. Eu manter o silêncio. O passe, de preferência, ele tem que ser realizado na câmara de passe, porque a espiritualidade já preparou todo o ambiente, né? E quem tem a mediunidade assim, que vê, né, a clarividência, que entrar numa câmara de passe, né, vai ver toda a aparelhagem que existe na câmara de passe. Mas, mesmo se não tiver condição de ver, lê as obras de André Luiz, que ele explica. Eu não vou lembrar qual livro que é. Mas assim, é bom que vocês peguem e lêem todas as obras dele, procurando o que eu falei. Então, assim, a câmara de passe ela é especial, né? Ela já tem todo o tratamento ali ela é saturada dos elementos fluídicos espirituais. Então, assim, já tem a descrição cristã, né? Porque quem vai procurar uma casa espírita para tomar passe, então a gente já não vai estar ferindo a ética ali da pessoa, o ambiente harmonizado. Então, tomar cuidado, porque às vezes as pessoas falam assim, a pessoa precisa tomar o passe, mas não tem coragem de ir numa casa espírita, às vezes pede para ir na casa. Então, não fazer isso, é bom evitar. Porque o passe, ele é o docinho, na minha opinião, o docinho que a pessoa vem para procurar. Porque depois do passe, a pessoa vem atrás da reforma íntima, né, da mudança dela, que é o que vai fazer realmente a diferença. Então, o passe ele é um alívio, né? É o início, né? Outras coisas que devemos evitar na técnica do passe. Estalar dedo, não precisa. Bater palma, ficar esfregando mãos. E sopros. Então, não precisa de ficar soprando, que ali a espiritualidade vai se incumbir de transmitir todo o fluido para a pessoa. Tá? Antigamente, também, fazia-se correntes, achava a importância de dar as mãos, né? Também não tem necessidade de fazer essa corrente para que os fluidos possam fortalecer, não precisa. Outra coisa também, que nessa corrente fazia alternância de sexo. Era um homem e uma mulher, um homem e uma mulher.
né, fazia a corrente, um homem e uma mulher. Tinha que ser assim para poder dar certo o passe, né, a energia, né, para que ela corresse, né. Também, como eu vi que a Nara falou a respeito do magnetismo, né, então não vou aprofundar nessa parte do magnetismo que ela falou. Mas, antigamente, as pessoas tiravam relógio, pulseira, tudo que fosse objeto metálico, como se isso tivesse alguma interferência no passe. Como eu falei a princípio, não tem interferência nenhuma, né? Porque é passada, né, é fluídico, né? Então não segura aí. E daí que nós vivemos num mar imenso de fluidos, né, que eu falei a princípio, né? E por esse fato, na hora que eu estou transmitindo o passe, automaticamente eu estou recebendo. E daí vem responder uma dúvida, né, de todos nós. Será que o passista, quando ele está lá, que ele transmite o passe, ele precisa de tomar passe no final da reunião? Não precisa, né? Nós já estamos falando assim, ele é o transmissor, né? Ele vai estar ali ajudando a direcionar os fluidos, né? Então, ele está recebendo, aliás, ele é o primeiro que recebe, que chega nele primeiro, para depois ele passar. Então, terminada a reunião, vocês aqui do COIN, vocês vão terminar a reunião, vai dar o passe, aquele que recebeu o passe, tudo bem, mas aquele que transmitiu o passe, ele também recebeu o passe, tá? E em qualquer reunião, não é só nessa, não, em qualquer uma. Então, por esse fato, para a gente já estar imenso nesse mar de fluidos, né, então não precisa. Outra coisa, transmitir muito passe causa um cansaço físico, mas não um desgaste fluídico. Porque a partir do instante que eu estou transmitindo passe, eu estou recebendo no mesmo instante. Então, eu não vou ter um desgaste fluídico. Eu posso ter um cansaço físico, às vezes pelo fato de ficar em pé, da disposição que eu vou estar ali do meu corpo, mas fluídico não. Então, não cansa dar passe. Outra coisa, eu falei, né, evitar dar passe do domicílio, só que não impede que, se tiver alguém no hospital ou alguém doente, que vá, de preferência uma equipe, né, não só uma pessoa, vá para dar o passe. Eu não falei também, não dá comunicação no passe. Então, assim, se tiver uma orientação, não dá na hora que está dando ali no passe, né? De preferência, procura o dirigente da casa, né, para dar essa orientação. Tá? Aqui, no caso, você já deve ter tido a aula, ou então vocês vão ter para falar sobre o passe magnético. Então, assim, no final, que dá a orientação para a pessoa que está tomando o passe. Então, não dá o passe mediunizado e orientação também evitar de dar. Outra coisa que antigamente era comum, levar fotografias das pessoas para tomar passe, roupas, objetos pessoais. Eu pensei que isso fosse uma prática que hoje em dia não existisse mais. Semana passada, uma pessoa me falou de levar uma foto para dar um passe, para receber orientação espiritual. Então, assim, não tem necessidade. Se a pessoa precisa, mesmo que seja um passe à distância, sento aqui, faça a minha oração, a pessoa vai receber. Quando ela tiver oportunidade, ela procura uma casa, um local para poder receber a energia. Daí, aí eu coloquei nós aí nesse mundão, né? Os fluidos, nós estamos aí, cheio de energia, né? Para trabalhar. Trabalhar com o quê? Com amor, né? Então, assim, com muito amor, é o que eu desejo assim, para vocês possam iniciar. Não sei se eu pus mais dúvida na cabeça de vocês, não sei se esclareci algumas dúvidas. O que eu tinha para falar era isso, tá? Aí eu agradeço a oportunidade, tá?